Aí eu perguntei lá para vocês quais eram os interditos, quais eram as ações possessórias, e aí a resposta é o que a gente viu a aula passada, são 3. Até porque nós precisamos aí nós temos 3 situações onde as ações possessórias vão nos ser úteis. Quais são elas? Quando o possuidor está sendo ameaçado da posse, lembra, tá dando no noticiário que que as fazendas vizinhas estão sendo invadidas, o pessoal, a turma que está invadindo está lá perto da fazenda dele, aí ele corre e opõe um interdito proibitório para impedir, para proibir a ação daquelas pessoas. E aquelas pessoas, se elas desobedecerem essa ordem judicial, caso o possuidor que está sendo ameaçado adentre ao judiciário pedindo aí o interdito proibitório e sair uma decisão liminar e o pessoal desobedece à ordem liminar, aí essas pessoas podem ser condenadas a pagar multa, por exemplo, indenizações para o possuidor e até mesmo serem retirados do local coercitivamente. Então, beleza. Esse é um deles. A outra ação, manutenção da posse. Então, quer dizer, eu ainda não perdi minha posse, mas já saiu da ameaça e entrou, já prejudicou de alguma forma a minha posse. Como assim? Fizeram uma estrada lá na minha fazenda, fecharam uma cerca, né? De repente, algum fazendeiro lá, as vaquinhas dele estavam fugindo, ele foi lá e no meio do seu pasto foi lá e fechou a cerca. Ele está lesando a sua posse de alguma forma. Então, o possuidor, nesse caso, ele entra com uma ação de manutenção de posse, ok? Agora, no caso de esbulho, o possuidor perdeu 100% total da posse. O esbulhador foi lá e ficou. Nesse caso, a ação correspondente é a reintegração de posse. Então, são 3 os interditos possessórios. Primeiro, interdito proibitório. Segundo, manutenção de posse. Terceiro, reintegração de posse. Essa foi a matéria da aula de ontem, certo? Beleza, então vamos para frente. Hoje a gente vai continuar falando acerca das ações possessórias. Lembrando, pessoal, que as ações possessórias é uma matéria que a gente está estudando dentro dos efeitos da posse. A gente viu a aula passada também que quem tem posse, quem conseguiu essa posse, finalmente, esse possuidor, ele pode reivindicar os efeitos que essa posse, essa situação de fato gera, porque a posse é uma situação de fato que gera efeitos jurídicos, diferente da detenção. Na detenção, eu estou ali naquele lugar, mas eu não tenho nenhum efeito jurídico. A lei não me garante nenhum efeito jurídico, por exemplo, ir lá e retomar a posse no caso de ser retirado do local. Agora, o possuidor, sim. O primeiro efeito dele a gente viu que é a autotutela ou autodefesa, né? Ele pode tentar proteger a sua posse por seus próprios meios sem ir atrás do judiciário. Aí ele pode lançar mão de 2 questões, ou da defesa, ele reage imediatamente à turbação e protege a fazenda dele, vai lá e derruba a cerca que fizeram na fazenda dele pelos próprios meios dele, ok? Ou ele age com desforço. O que é o desforço? É quando ele já foi esbulhado, ele vai lá e reage de forma a tomar a posse de volta. Então, essas 2 formas são formas de autotutela da posse. Lembrando, pessoal, que se não for feito imediatamente, esse possuidor que esperou muito tempo, um prazo aí razoável, isso aí é o juiz que vai analisar, cada caso é cada caso. Então, o possuidor que foi esbulhado, ele enrolar. O povo está lá na fazenda dele, ele não faz nada, e de repente ele fala, quer saber, agora eu vou tirar esse povo na marra. Vou praticar o meu direito de autotutela. Ele ainda tem o direito de autotutela? Não, ele pode até incorrer no crime de exercício ilegal das próprias razões. Então, ele tem que agir imediatamente, proporcional ao ato de infração. Tá? Então, a gente começou a ver os efeitos da posse. Primeiro, a autotutela, depois
os interditos possessórios. O possuidor, ele tem acesso aí aos interditos possessórios. E hoje a gente vai continuar falando sobre esses interditos possessórios. Por exemplo, quem que pode compor o polo ativo? Ou quem que pode compor o polo passivo da ação, do interdito possessório? Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aí está o material da aula de hoje. Efeitos da posse. A aula passada nós vimos a autodefesa, que eu acabei de falar para vocês. E começamos aí a questão dos interditos. A gente viu a aula passada sobre a ação de reintegração de posse. Quando eu sou esbulhada, eu posso entrar com a reintegração de posse. Aí eu pergunto para vocês agora. Lembra do inquilino? O locatário, ou melhor, o locador e o locatário. O locador e o inquilino. O locador fez um contrato de 1 ano com o João é inquilino. O João tem posse direta, ele mora de aluguel, ele tem posse direta. E o locador, que é o Tiago, tem posse indireta. Imagina aí na sua cabecinha, tá? Imagina aí que você tá alugando o imóvel para uma pessoa. Você tem uma casa e você aluga para uma pessoa e a pessoa está lá morando de aluguel, o contrato é de 1 ano. O contrato acaba e a pessoa continua lá. Antes do contrato acabar, tanto você quanto o inquilino tinha posse, tá? Ele tinha posse direta, porque ele tinha aquele contato com o bem, certo? Então, ele exercia posse direta. O inquilino exerce posse direta. Você exerce posse indireta. O locador também tem posse. Então, ambos podem reivindicar a posse caso seja lesado, inclusive um contra o outro. Aí o contrato de aluguel acaba. E aí o inquilino continua morando lá. Aí, gente, o contrato acaba e o cara continua morando lá, o cara que estava morando de aluguel. Sabe o que vai acontecer? A posse dele era justa, ele exercia posse direta. Mas agora, gente, ele começou a se tornar mero detentor, porque houve aí o fim do contrato. Aceita o Douglas. Gente, toda hora eu tenho que parar para aceitar o povo. Jesus amado. O inquilino, ele continua morando lá. Ele não tem posse mais. Vocês entenderam que durante o contrato de aluguel ele tinha posse, agora ele não tem posse mais. Ele não tem posse mais. Ele é mero detentor. Não tem efeito da posse. Aí, o possuidor, que é o proprietário, pode entrar com reintegração de posse ou seria despejo? O que vocês acham? Ação de despejo ou reintegração de posse? Tem entendimentos que acham que quando o inquilino permanece, entendimentos que eu falo, entendimentos doutrinários. Acha que é o seguinte, que o inquilino que continua morando lá, mesmo depois do contrato de trabalho, ele está esbulhando, contrato de trabalho, mesmo depois do contrato de aluguel vencer, ele está esbulhando a posse do proprietário, porque ele não tem posse mais. Você concorda comigo? Que dava a posse para ele era o contrato de aluguel. O direito à posse estava estendido a ele o contrato do aluguel. O contrato de aluguel venceu 1 ano, não foi prorrogado. Está esbulhando a posse do proprietário. Aí, por causa disso, gente, tem doutrinadores que dizem que é caso de reintegração de posse. Mas a gente sabe que lá na hierarquia das leis, quando a gente estuda lá as leis, o início do curso de Direito, a gente aprende que a lei especial, ela prevalece em relação à lei geral. Qual que seria a lei geral aqui no caso? O Código Civil. O direito à posse, ele é determinado, ou melhor, os efeitos jurídicos da posse, porque a posse não é um direito, a posse é uma situação de fato. Olha o meu cabelo hoje, está tão serelepe. Enfim, a posse é uma situação de fato que gera direitos, gera efeitos jurídicos. Aí tem
os doutrinadores já defendem essa vertente, que a lei geral está abaixo da lei especial. O Código Civil é a lei geral aqui no caso, né, a lei ordinária. E a lei específica é a lei do inquilinato. Lá na lei do inquilinato, há uma determinação de que, no caso do inquilino permanecer ali depois do encerramento do contrato de aluguel, ele tem que ser despejado. Agora, ó, fato super atual, gente. Super atual. Quarentena. Nós temos aí já em tramitação um projeto de lei. A qualquer momento pode ser promulgado, pode entrar em vigor, que determina o seguinte: quando houver aluguéis atrasados, o proprietário do imóvel não pode pedir o despejo mais. Aí, se o advogado for espertinho, o que ele pode fazer? Ué, eu não vou entrar com despejo, não, rapaz, eu vou entrar com reintegração de posse, estou sendo desbulhado. Eu estou sendo, no mínimo, turbada aí, porque o cara não está pagando aluguel, não está cumprindo a obrigação de fazer. E a gente tem também, gente, uma outra saída. Eu uso essas saídas todas lá para pedir a prisão do devedor de alimentos. Para pôr os devedores tudo na cadeia. Desculpa aí, se vocês conhecem alguém que vocês amam, que estão nessa situação, eu libero também, tá? Depois que pagar, eu corro lá e tiro o cara da cadeia. Mas, Érica achou bom. Mas saiu o entendimento aí, gente, que o devedor de alimentos ele tem que cumprir a prisão em casa, ou seja, ele não vai pagar nunca mais. Na época da quarentena. Aí a gente foge, né? A gente vai, beleza, não é prisão, a prisão de alimentos é civil, então eu vou lá na prisão da obrigação de fazer, que é uma obrigação processual, que o juiz determina que o alimentante pague para ele cumprir a obrigação de fazer. Então, aqui a gente pode recorrer lá ao judiciário, já que o despejo pelo projeto de lei que vai entrar em vigor a qualquer momento. Se o projeto de lei fala que a ação de despejo não pode mais ser promovida contra o inquilino que está incorrendo em aluguel atrasado, eu vou sair fora da ação de despejo e vou cair lá na reintegração de posse. Ou se não, na manutenção de posse, porque ele não chegou a me esbulhar, ele só está devendo aluguel, o contrato de aluguel ainda está em vigor, mas ele não está cumprindo a obrigação dele. Então, aí são meios Por isso que é importante ter um advogado, gente, para ter assessoria jurídica, mesmo sem ações judiciais, né? Porque o cara, às vezes, tem uma saída ali e não está sabendo. O advogado, gente, do futuro, porque se o advogado acha que é só cumprir prazo hoje. Não, isso aí é o advogado basicão. O advogado do futuro, ele já tem que pensar o que o cliente dele vai precisar, já deixar ele atento e preparado. Então, por exemplo, se você é um advogado de empresas, o seu cliente não tinha que estar passando necessidade agora com medo de quebrar. Você já tinha que ter falado para ele ter um fundo, um seguro, para ele se estar preparado nesse momento para pagar aluguel, para pagar empregados, sabe? Então, todos nós precisamos de assessoria jurídica. Até a gente que é advogado, às vezes, precisa de assessoria jurídica. O advogado, gente, ele é super necessário. Então, não cai aí, ó. O Arthur tá falando de trabalho de seguro. Contrata o Arthur, gente. Né? Beleza, Arthur. Bom saber. Então, gente, olha só, não fica com medo quando vem umas conversa fiada. Vitor tá chegando. Não tenham medo quando acontece umas conversas fiadas, que não vai existir mais advocacia, porque hoje os aplicativos eles já estão fazendo as ações, os modelos de ação, e que conversa fiada, a gente se reinventa todo dia. Olha aí, a gente não pode dar aula lá na sala de aula, a gente vem para a internet. Isso aqui vai mudar completamente, gente, o modus operandi de todas as profissões. Vou compartilhar novamente. Oi, perguntas? Deixa eu interromper, licença. No caso, quando a pessoa ela tá lá, acabou o contrato de aluguel, ela vai entrar com ação de despejo, né? A princípio. Isso, é o que eu estava falando. Certo. Tem entendimentos que o proprietário
que tem a posse indireta, ele pode lançar mão dos interditos. Mas o entendimento majoritário dos nossos tribunais é que a lei específica prevalece sobre a geral. Qual que é a lei específica? A lei do inquilinato. E a lei do inquilinato diz que a ação é a ação de despejo e não a reintegração de posse. Mas eu estou dando aqui uma saída, Simone, no caso do projeto de lei que está em tramitação aí por causa da quarentena, se o cara começar a dever o aluguel, você não vai poder mais entrar com a ação de despejo. A dívida vai existir ainda, você pode executar a dívida e tal, mas você não pode despejar o cara. Assim, se a gente analisar isso com humanidade e tal, a gente vai ficar preocupado. Não, realmente, o cara parou de trabalhar, o cara vai sair da casa dele agora, vai ficar onde, né? Ainda mais em tempo de hashtag fica em casa. Mas, por exemplo, o seu cliente é o dono do apartamento que está alugando, o seu cliente está sem dinheiro, o seu cliente está precisando alugar o apartamento para outra pessoa. O que você vai falar para ele? Despeja. Não posso despejar por causa do projeto de lei que ainda não está em vigor, tá? Mas poderá entrar em vigor, por isso que eu estou falando isso para vocês. Aí entra o projeto de lei em vigor. Aí ele fala assim, não pode entrar mais com despejo. Aí se você for advogada do cara, Simone, você vai falar o seguinte, mano, beleza, vamos entrar com uma reintegração de posse. Vamos entrar com despejo? Não pode? Vamos lá na reintegração de... Então, nós advogados, quem for advogado, a gente tem que correr atrás das brechas da lei. Tá bom? Entendi. Obrigada. Vou compartilhar aqui o material de novo. Ok, continuando nas ações possessórias. O princípio da fungibilidade, gente. O que diz esse princípio da fungibilidade? É o seguinte, a pretensão judicial... Vou ler junto com vocês, ó. Artigo 554 do Código de Processo Civil. Acompanha a leitura aí comigo. Princípio da fungibilidade dos interditos. Para que o juiz forneça a prestação jurisdicional urgente para sanar a ação hostil, o dito possessório não seja o adequado, o juiz aplicará o direito de tutela da posse. Este princípio apenas alcança os 3 interditos: aplicação restrita ao interdito proibitório, manutenção da posse e reintegração da posse. Então, esse princípio é o seguinte, gente, a gente não usa em todas as ações de qualquer natureza, a gente só usa esse princípio nas ações possessórias, que a gente está estudando desde ontem. Se eu entro com uma ação de manutenção de posse, mas, na verdade, ela teria que ser de reintegração de posse, eu vou expor os fatos ali para o juiz, não vou? O juiz verifica e, pelo princípio da fungibilidade, mesmo que eu, advogada, não tenha estudado direito e tenha entrado com o interdito errado, ele pode fornecer a prestação jurisdicional, que é o quê? A recomposição da posse para a parte autora. Tá? Então, esse princípio da fungibilidade diz isso, que mesmo que eu me equivoque, que eu adentre ao judiciário para reivindicar a minha posse com o interdito errado, o juiz, baseando no princípio da fungibilidade, pode ainda admitir minha ação, o meu interdito, para reaver a minha posse. Beleza? Esse é o princípio da fungibilidade. Nós temos 9 minutos. Eu vou encerrar essa reunião. Quando ela acabar, eu vou abrir outra, tá? Aí tá para vocês no material quem que pode entrar com o interdito possessório, quem que tem a legitimidade ativa, quem que pode compor. Muito bem, Pedro. Tá aí, né? Então tá, eu vou mandar o link da próxima reunião para você mandar pro pessoal. A gente vai, só para finalizar a aula de hoje, fazer chamada. Então, olha só, quem tem legitimidade ativa para compor aí o polo ativo da ação possessória? Aquele que está na condição de possuidor é o primeiro, lógico, né, gente? Eu tenho a posse, eu perdi a posse, eu que sou a possuidora lesada, eu tenho a legitimidade
para entrar com a ação de interdito possessório. Quem mais? O sucessor da posse. Lembra que a gente estudou que quem herda o direito à posse, ele, se for um herdeiro universal, ele adquire todas as características da posse anterior. Se a posse era injusta, continua sendo injusta. Se a posse era justa, continua sendo injusta. Mas ele adquire a posse automaticamente com a morte do detentor da posse. Então, essa pessoa que está na posse herdada, ela também pode entrar com a ação de interdito possessório. Ela herdou a posse foi lesada. Aí ele tem o poder de entrar com a ação. Se ainda não tiver feita a partilha, ele pode representar aí uma ação através do espólio contra o esbulhador. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Então, essas duas partes vão poder entrar com a ação possessória, certo? Tanto o possuidor, que foi lesado, quanto aquele que herdou a posse e foi lesado. E quem é réu, gente? Quem é réu? Em primeiro lugar, tá na cara, é o cara que provocou o esbulho ou a turbação, né? Então, você teve a sua posse lesada, você vai entrar com a ação contra o cara que tá lá, lesando a sua posse. Então, esse é o ponto 1 aí, ó, o autor da ameaça à posse ou da turbação do esbulho. Você pode entrar também com a ação, o possuidor lesado pode entrar com a ação possessória contra o terceiro de má-fé. O terceiro de má-fé é aquele que adquiriu a posse do esbulhador sabendo do vício da posse. Então, ele comprou a posse sabendo que foi esbulhada. Então, ele também pode compor o polo passivo da ação, ele também pode ser réu. Gente, o esbulhado, você acha que ele tem obrigação de saber se o cara tá ali porque ele comprou de alguém ou não? Ele vai entrar com a ação possessória contra o cara que tá lá. Aí, esse que tá lá, ele vai explicar pro juiz, não, gente, ó, eu tô aqui amando de alguém, ou se não, eu tô aqui porque eu comprei a posse do fulano. Quem esbulhou vocês foi o fulano, não fui eu comprei. Ah, mas você sabia que ele esbulhou? Sabia. Adquirente terceiro de má-fé. Então, ele vai compor, sim, o polo passivo da ação. Aí você fala assim, não sabia não. Aí, gente, como ele não sabia, ele não pode ser aí, por exemplo, ele não pode ser condenado a pagar uma indenização de perdas e danos, caso essa indenização seja requerida lá na petição inicial da reintegração de posse pelo possuidor lesado, esbulhado. Mas aí ele pode fazer o quê? Ou melhor, nomear a autoria. É um procedimento que a gente faz quando a gente não é réu na ação. Então, alguém está me processando, Eulana. Ah, porque você me xingou na internet, quero te processar por danos morais. Eu disse, não, bebê, não foi eu não, foi a minha irmã gêmea, olha aqui, ela parece comigo, e eu realmente tenho uma irmã gêmea. Ela parece comigo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou nomear a autoria, quem deve estar ali como réu, eu que estou sendo processada. Então eu falo, ó, juiz, essa aqui que cometeu o ato, o nome completo, o endereço para encontrar ela. Então eu faço a nomeação, autoria. Esse terceiro de boa fé que comprou sem saber, ele pode fazer isso se ele for processado, nomear alguém em autoria. Outra categoria de pessoas, gente, pode ser réu ou na ação possessória, são os pais ou representantes legais do menor de idade ou da pessoa interditada. São aquelas pessoas que não podem responder por seus atos, né? Então, ou ela foi interditada, ou é menor de idade, aí quem responde são os pais do menor, ou os tutores do menor. Na ausência de pais, o menor tem que ter um tutor nomeado para resguardar seus direitos e responder por ele. Ou o curador. Curador é o responsável pela pessoa que já é maior de idade, mas foi interditada. Então, essas pessoas também compõem o polo passivo da ação, caso o esbulhador seja um menor de idade ou uma pessoa que não tem discernimento. Outra parte de pessoas, professora, a senhora já liberou a atividade ou só no final que eu vou liberar a atividade. Olha só, o que mais? O mandante do esbulho. É aquela situação, o cara tem um peão
e vai falar assim, ó, invade aquela fazenda lá. Aí você vai lá e invade a fazenda. O detentor vai lá e invade a fazenda. Nesse caso, pessoal, o detentor, para vocês me verem aqui. Aí. Nesse caso, pessoal, o detentor, ele vai fazer o quê? Mesma coisa do terceiro de boa-fé. Ele fala assim, gente, eu só estou aqui cumprindo ordens. Eu não sou esbulhador disso aqui, não. O esbulhador é o outro lá. Aí, pessoal, ele vai nomear a autoria, tá? O que ele vai fazer? Ele é réu, só que não foi ele que esbulhou, ele tá ali a ordens. Ele vai fazer o quê? Nomeação à autoria. Na verdade, excelência, quem praticou o esbulho foi esse fulano de tal, de tal, de tal, mora lá, não sei, lá que você pode encontrar. Aí o juiz vai analisar e vai chamar o cara que ele indicou para responder ali pelo esbulho, tá? O que mais? O que foi... O que obedeceu ordens também é réu. E também o mandante do esbulho, óbvio, né? Quem mandou. Se o possuidor lesado sabe que foi alguém que mandou, ele vai lá e já entra com a ação contra o cara. Mas ele é obrigado a saber? Não. O cara que está lá na terra que se explique na justiça, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Falta quanto tempo? 1 minuto. Então já vai cair e eu já vou criar um endereço. Eu vou encerrar aqui já, tá? Vocês entenderam? Eu vou criar um link novamente para vocês entrarem agora.